Algo aterrorizante aguarda: 2 milhões de russos. Todos cometeram o mesmo erro, serviram nas forças armadas do país antes de Putin invadir a Ucrânia. Esse serviço logo será seu sacrifício. Putin está prestes a tomar uma atitude devastadora com muitos desses 2 milhões, sendo uma das ações mais insanas da guerra. Mas isso não demonstra força de Putin. Isso indica que o líder da Rússia está tão desesperado que aceita destruir seu exército e país para alcançar seus objetivos. O que Putin fez é simples. Ele preparou o terreno para a mobilização de até 2 milhões de reservistas russos que achavam que seu tempo servindo às exigências de Putin já tinha acabado. Segundo a United 24 Media, em 19 de fevereiro, Putin está prestes a tomar uma decisão insana que destruirá a Rússia internamente. Tudo para servir a guerra que iniciou. Com o aumento das baixas e a falta de voluntários, a Rússia paga para que pessoas se sacrifiquem. Para suas ambições absurdas, Putin aprova novas legislações. Isso vai tornar mais fácil do que nunca para ele acessar uma fonte de mão de obra que não quer ter absolutamente nada a ver com a Ucrânia. Logo, ex-soldados dessa fonte e os treinados que nunca lutaram não terão alternativa. Putin os perseguirá. A United 24 Mídia afirma que no fim de 2025, a Rússia aprovou uma lei permitindo que Putin acesse a reserva de mobilização de 2 milhões de pessoas. Aqueles que forem convocados por meio dessa legislação não terão escolha nenhuma sobre o assunto. Não haverá enormes bônus de alistamento oferecidos, e não está claro se esses soldados mobilizados receberão algo próximo dos milhares de dólares por mês que aqueles que se voluntariaram para lutar na invasão de Putin estão recebendo. Mas Putin está tentando forçar os reservistas para a linha de frente de qualquer jeito, e vamos te contar exatamente o porquê em apenas alguns minutos. No campo legislativo, Putin vem preparando o terreno para o que está prestes a tentar fazer praticamente desde o dia em que invadiu a Ucrânia. Segundo o Kiev Independent, nos últimos 4 anos Putin dificultou a evasão da convocação. Segundo o veículo, as penas e o tempo de prisão aumentaram. A Rússia criou registros digitais de conscritos, agora rigidamente controlados para que o Kremlin saiba quem pode convocar e quando. Putin facilitou o acesso das forças armadas às reservas do país. Agora, policiais e recrutadores não precisam mais entregar notificações em papel para convocados. Agora, as convocações podem ser enviadas eletronicamente, e quem tentar evitar ou negar o recebimento será levado de qualquer jeito. Eles serão presos, e Putin repetirá a oferta: lute por mim ou apodreça na prisão. A maioria dos reservistas não vai se voluntariar para a guerra na Ucrânia, mas alguns podem se alistar por conta própria. A Euronews destacou em 20 de fevereiro comentários do Instituto para o Estudo da Guerra, ISW, em um relatório. Segundo o ISW, o Kremlin deve retomar convocações militares contínuas e forçadas. Críticas a essa medida estão sendo silenciadas por mais leis. Em 18 de fevereiro, a Duma Estatal da Rússia aprovou um projeto de lei com medidas contra a evasão do dever de defender a pátria e a distorção da verdade histórica. Esse projeto de lei foi aprovado em primeira leitura, sem emendas, e representa Putin dizendo ao povo: lutem e morram quando eu mandar. Vamos explicar por que Putin faz isso, mas antes, é preciso perguntar: a Rússia consegue mobilizar pessoas suficientes para a guerra de Putin? Infelizmente, a resposta curta é sim, como destaca o Global Firepower. A organização, que avalia forças armadas mundiais por diversos fatores como efetivo, afirma que a Rússia possui cerca de 2 milhões de reservistas além do exército ativo, que tem 1,32 milhão de pessoas. A Rússia tem potencial anual de mobilizar 1.250.000 pessoas, o que resultaria em mais civis forçados a lutar em uma guerra para a qual já teriam se voluntariado caso quisessem. Esse desejo, ou sua ausência, é um problema para Putin. O Kremlin oferece grandes somas para voluntários lutarem pela Rússia na Ucrânia. Aqueles que são motivados por pagamentos em dinheiro ou realmente concordam com a visão de Putin para a destruição da Ucrânia já estarão lutando. Isso deixa os desmotivados. Aqueles que estão tentando evitar a guerra podem em breve ser forçados a entrar nela de qualquer maneira. É a essas pessoas que Putin vai recorrer se ele avançar com a mobilização para a qual já preparou todo o terreno. Isso nos leva à pergunta óbvia: por que Putin precisa fazer isso? O desespero é a resposta óbvia. Apesar dos números da Global Firepower, a Rússia enfrenta sério problema de efetivo na Ucrânia.
O secretário de Defesa do Reino Unido, John Healey, afirmou em meados de fevereiro que a Rússia precisou recrutar soldados estrangeiros para suprir a falta de militares em seu exército enfraquecido. Só em janeiro, a Rússia perdeu 9.000 soldados a mais do que conseguiu mobilizar no mês, acrescenta a mídia United 24. Além disso, a Ucrânia estabeleceu como meta eliminar 50.000 soldados russos por mês, o que, dado o estado das forças russas em terra, parece totalmente alcançável. O que Putin vê aqui é uma receita para a demolição da única estratégia que ele tem na Ucrânia. Tudo o que a Rússia conquistou, cerca de 20% da Ucrânia desde que Putin iniciou sua agressão em 2014, foi graças à sua capacidade de travar uma guerra de atrito. A postura de Putin sempre foi: há mais de onde eles vieram, ao lidar com as mortes causadas por sua incompetência estratégica nas forças armadas russas. Só que não há mais, não mais. Em breve podem ser 2 milhões de reservistas que Putin tentará obrigar a compensar seus fracassos. A mobilização que Putin planeja vai acabar sendo um grande erro para o líder russo. Continue assistindo para saber por que ele pode estar prestes a cometer seu maior erro. Mencionamos há pouco a crescente dependência da Rússia de combatentes estrangeiros. O Conselho Atlântico noticiou isso em 19 de fevereiro. Revelou-se que a Rússia recrutou cerca de 20.000 estrangeiros para lutar na guerra de Putin, muitos vindos de ex-repúblicas soviéticas ou países de baixa renda do sul da Ásia, Oriente Médio e principalmente África. O foco na África mostra o quanto Putin está desesperado por soldados. Cerca de 1.400 homens africanos foram recrutados e cerca de 1/5 deles já morreu. Na linha de frente, o contingente africano da Rússia é ridicularizado e chamado de descartável, segundo o veículo. Há o caso de um recruta africano visto com uma mina antitanque presa ao peito. Não ficou claro se o soldado era usado como bomba kamikaze contra a Ucrânia ou forçado a carregar a mina por falta de equipamentos na Rússia, mas isso não importa. Podemos concluir que Putin adotou postura quase colonial para recrutar soldados para sua invasão. Africanos e outros estrangeiros são usados porque Putin evita recrutar das áreas mais ricas da Rússia. Os mercenários são considerados sem valor pelo líder da Rússia. Assim como os russos que Putin quer mobilizar, muitos mercenários estrangeiros na Ucrânia não estão lá por vontade própria. Eles são enganados e morrem. Vamos detalhar isso já, mas antes, The Military Show mostra o quadro completo, não só as manchetes. Inscreva-se para não perder nada. Voltando a como a Rússia está conseguindo seus combatentes estrangeiros, a UNN diz que o Kremlin está combinando sorrateiramente as chamadas iniciativas humanitárias com uma forma de recrutamento militar encoberto que, essencialmente, engana as pessoas para lutarem pela causa de Putin. Segundo o veículo, o Serviço de Inteligência da Ucrânia afirma que a Rússia cria redes educacionais, religiosas e culturais em países africanos para recrutar pessoas para o exército russo, sob o pretexto de serem forças benevolentes nesses locais. Essa é uma forma doentia de recrutamento, baseada em engano e coerção sobre quem acaba lutando pela Rússia. E há muitos exemplos. A Rússia lançou o programa Alabuga Start, segundo a UNN, que tem como alvo jovens mulheres de cerca de 18 a 22 anos em países estrangeiros. Essas mulheres recebem a promessa de trabalho civil, mas invariavelmente acabam em fábricas de drones, construindo veículos aéreos não tripulados para a guerra. A Rússia passou os últimos 4 anos espalhando a influência da Igreja Ortodoxa Russa, transformando-a em uma abominação de recrutamento. Potenciais soldados recebem doutrinação sobre valores tradicionais, segundo a visão da Rússia. Com essa doutrinação, eles então recrutam indivíduos que acham que estão dispostos a lutar pelos valores que a Rússia lhes ensina, até que drones ucranianos estejam voando sobre suas cabeças. Essa abordagem funcionou por um tempo, mas a resistência começou e Putin sabe que suas redes de recrutamento estrangeiras vão acabar em breve. Em 10 de fevereiro, a BBC noticiou que o Quênia planeja confrontar a Rússia sobre o que o chanceler Musalia Mudavadi chama de recrutamento russo inaceitável e clandestino no país. Cerca de 200 quenianos foram enganados para lutar pela Rússia, e o Quênia busca evitar novos casos. 27 dos 200 já foram repatriados e o Quênia já fechou 600 agências de recrutamento que, segundo o governo, estavam enganando pessoas para aceitarem os chamados empregos no exterior. É provável que outros países estrangeiros onde a Rússia tem aplicado seus truques de recrutamento falso também tomem medidas semelhantes.
E se você está prestando atenção aos números que compartilhamos, provavelmente já percebeu que mesmo as 20 mil pessoas que a Rússia recrutou até agora estão longe de ser suficientes para preencher a lacuna de pessoal que o exército do país enfrenta como resultado da defesa excepcionalmente eficaz da Ucrânia. Voltamos ao sacrifício que Putin está prestes a fazer, que vai dilacerar seu país. Esse sacrifício vai sair pela culatra, como explicaremos, mas isso não deveria surpreender quem entende a lógica de Putin para a guerra. Para Putin, a invasão nunca foi sobre dinheiro ou combater alegadas influências de extrema-direita na Ucrânia. E sempre foi uma campanha ideológica lançada por um homem que quer trazer a Rússia de volta à antiga glória que ela tinha nos tempos soviéticos. Para um idealista distorcido como Putin, não importa quantos russos morram por sua causa. A Ucrânia já infligiu 1.250.000 de baixas, que é aproximadamente o mesmo número de soldados ativos que a Rússia tem em seu exército. Esses tipos de números só são possíveis quando os soldados que estão morrendo na Ucrânia são enviados para o campo de batalha por um líder que não se importa com quantos precisam morrer, desde que ele consiga o que quer no final. Em outubro de 2022, o ex-diplomata russo Boris Bondarev, ex-integrante da missão da Rússia na ONU, disse que o governo de Putin até o início da guerra foi muito sortudo e afirmou que Putin não é inteligente. Mas essa falta de inteligência não beneficia a Rússia nem seu povo. Não tenha dúvidas, ele sacrificaria 10 ou 20 milhões de russos apenas para vencer a guerra e massacrar os ucranianos, pois considera isso uma questão de princípio. É uma questão de sobrevivência política para ele, disse Bondarev sobre Putin, acrescentando que a invasão agora se tornou uma questão de sobrevivência para um líder que não tem outra saída. A guerra deve seguir ou Putin acabou. Isso nos lembra que o presidente da Rússia está fazendo algo que terá consequências graves. Vamos voltar à última vez que a Rússia fez uma mobilização. Foi em setembro de 2022 e a chamada Operação Militar Especial de Putin já tinha fracassado. A Ucrânia não tinha desmoronado como a Rússia pensava que aconteceria. Longe disso. Na verdade, muitos dos ganhos iniciais da Rússia já tinham sido revertidos, e a Ucrânia montava uma defesa que agora sabemos que durou 4 anos e continua. Com dificuldades no exército, Putin anunciou mobilização parcial de reservistas para lutar na Ucrânia. Lembre-se da palavra parcial, ela é importante. A Rússia convocou cerca de 300 mil pessoas para o exército nessa mobilização inicial, antes de o Kremlin passar a usar grandes quantias de dinheiro para atrair voluntários para a guerra. A mobilização parcial gerou forte reação na Rússia, em um período ainda marcado por confiança na vitória sobre a Ucrânia. O custo dos 300 mil reservistas acabou sendo a saída estimada de 700 mil a 900 mil russos do país, como aponta o Instituto para o Estudo da Guerra. Há um grande êxodo para um país que, segundo autoridades russas, precisará de mais 2,4 milhões de trabalhadores até 2030. Tudo isso resultou de uma mobilização parcial. Se Putin decretar a mobilização total já preparada, os resultados serão desastrosos para a Rússia. Até 2 milhões de pessoas que poderiam trabalhar na Rússia vão desaparecer para o serviço militar. Isso quase dobra o número de novos trabalhadores que a Rússia precisará até 2030 e retira a mão de obra de um país que já enfrenta escassez de 800 mil trabalhadores só na manufatura. A Rússia ainda precisa de mais 1,5 milhão para construção, comércio e serviços. Retirar mais 2 milhões de pessoas da economia russa que não está voltada para a guerra agora só significa o colapso de um país que já está sofrendo com o peso da guerra de Putin. Isso sem falar no potencial de ainda mais russos fugirem do país. Se até 900 mil russos fugiram devido à mobilização de 300 mil, qual seria o efeito da mobilização de 2 milhões? Segundo a matemática, a Rússia pode convocar 6,6 vezes mais soldados, o que pode levar ao êxodo de 6 milhões de pessoas, como ocorreu em setembro de 2022. Claro, isso é especulativo, ainda mais agora que a Rússia criou várias leis para punir quem foge do alistamento. Mesmo que o êxodo seja menor, ainda somaria centenas de milhares de russos aos 2 milhões convocados e quase 1,26 milhão já mortos, feridos ou capturados na Ucrânia. Os números não batem. A Rússia até pode se mobilizar pelo tamanho da população e dos reservistas, mas a decisão depende da situação econômica desesperadora e de fará setembro de 2022 parecer um passeio no parque para Putin. A Rússia não deveria se mobilizar nas condições criadas por Putin, mas o presidente age por desespero.
Há um detalhe importante nisso tudo que explica por que Putin destruirá as forças armadas russas com seu sacrifício insano. Explicarei esse ponto em breve. Mas antes, um contexto. Na mesma época em que surgiu a notícia do sacrifício de Putin, o Telegraph publicou uma reportagem interessante. A reportagem afirmava que os comandantes russos têm um esquema bem lucrativo, no qual exigem quantias de até 30 mil libras ou cerca de 40.400 dólares de seus soldados como suborno. Esses subornos servem para que os soldados não sejam enviados para a linha de frente. E esse não é o único esquema que os comandantes têm em andamento. Além de tirar dos soldados de Putin o dinheiro que os trouxe à guerra na Ucrânia, os comandantes também confiscam seu equipamento. A extorsão é frequente na linha de frente, pois até soldados reconhecidos pela bravura têm transferências negadas sem pagamento. Isso tudo é revoltante. Isso levanta uma teoria sobre o que pode ocorrer se Putin mobilizar tropas. Recrutar até 2 milhões de soldados para o exército russo não é barato. Toda a campanha de recrutamento voluntário da Rússia funciona à base de dinheiro, e é justamente por isso que os comandantes conseguem extorquir. O dinheiro vai se esgotar com a mobilização, o Kremlin dará os altos bônus e salários oferecidos aos voluntários também aos reservistas convocados para a Ucrânia. Se o dinheiro acabar e os reservistas não receberem, como ficam os comandantes? Segundo o Telegraph, o exército russo é baseado na corrupção, com superiores explorando subordinados para enriquecer. Segundo o Centro de Análise de Políticas Europeias, CEPA, os subornos exigidos na Ucrânia tornam o serviço menos atraente, até para quem precisa do dinheiro de Putin. Se faltar dinheiro, comandantes russos podem se rebelar. Por que eles continuariam fazendo o que fazem sem os benefícios extras que o sistema militar da Rússia oferece a eles? O Kremlin parece não estar fazendo nenhum esforço para impedir esses comandantes, o que equivale a uma aprovação tácita. O ex-soldado Viktor Svobodchikov tentava há um ano responsabilizar seu comandante pelos canais adequados na época do relatório do CEPA de junho de 2025. Agora, aqui está a reviravolta. A mobilização desesperada de Putin pode ter o efeito colateral de arruinar a estrutura de comando das forças armadas russas. Os comandantes só cumprem as ordens do Kremlin se receberem benefícios extras. O que isso pode resultar é em uma estrutura de comando que não faz nenhum esforço para formar qualquer tipo de estratégia. A carne de canhão enviada pela mobilização será apenas sacrificada pelos drones da Ucrânia, pois os soldados não terão valor para seus comandantes. A ironia aqui é que toda essa mobilização, nessa situação, só faria com que o problema que levou à necessidade de mobilização em primeiro lugar ficasse ainda pior. Algo realmente aterrorizante aguarda 2 milhões de russos. O último suspiro da invasão desesperada de Putin à Ucrânia acabará matando essas pessoas. A Ucrânia fortaleceu tanto suas defesas que já consegue desgastar a Rússia rapidamente. Veja a defesa com drones. A Ucrânia transformou a caça aos russos em uma operação 24 horas por dia, como um McDonald's, que está dizimando as forças russas. Operadores de drones da Ucrânia vão se divertir com a mobilização desesperada de Putin. O motivo está em nosso vídeo. Se gostou do vídeo, inscreva-se no The Military Show para mais análises das ações de Putin, pois ele não percebe que já está em xeque-mate. Obrigado, como sempre, por assistir.